E aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo ou não? Vou aumentar aqui o som. Estão me ouvindo? Então tá bom, obrigado. Carvalho, Ingrid. Raquel, muito obrigado. E aí, gente, boa noite então. Tá baixo? Eu vou tentar falar um pouco mais alto então. E aí, se ficar baixo, vocês me avisem aí, tá bom? Bom, oi Recife. Então tá bom. Bom, pessoal de Natal, boa noite para todo mundo aí que me ouve. Pessoal, a gente vai conversar hoje sobre mudando os referenciais. E aí eu vou parar de ler aqui, vou olhar para cima, porque senão eu perco o raciocínio. Bom, uma colunista do New York Times chamada Pamela Druckerman, ela vai contar uma história que é o seguinte. Ela vai dizer que na França pós-Revolução Francesa, e ela que disse isso, os impostos passaram a ser, naquele momento, medidos de acordo com a manifestação de riqueza, de acordo com a exteriorização de riqueza. Então era assim, uma casa que tivesse 4, 5 janelas, pagava um determinado percentual de imposto. Se a casa tinha 20 janelas, era outro percentual. Então, a quantidade de portas, o tamanho, e era mais ou menos assim, sinais que exteriorizavam riquezas. Com base nisso, os franceses vão desenvolver uma característica de ser extremamente reservados, eles não ostentam. Então eles são muito comedidos na sua exteriorização de riqueza, eles não demonstram essa exteriorização de riqueza, por mais que tenham. Eles têm um perfil mais discreto, de menor ostentação. E ela vai dizer, isso nasceu na França pós-Revolução Francesa. E eu pensava justamente sobre isso, né? Às vezes a gente desenvolve uma forma de agir, quer dizer, aí os franceses se tornaram pessoas assim, comedidas, eles têm um estilo de vida bem mais reservado. Por que isso? Porque isso nasceu em um referencial pós-Revolução Francesa e que existe até hoje. O que eu percebo isso? É que por mais que a gente não saiba, nós temos alguns referenciais que vão guiando o nosso comportamento a vida inteira. A vida inteira. Então, às vezes você se pergunta, né? Por que isso sempre acontece comigo? Isso aí sempre acontece comigo. É porque a gente tem mais ou menos o mesmo modus operandi em tudo que a gente faz na vida. E a gente tem mais ou menos o mesmo modus operandi porque o nosso referencial, a nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de agir, tem por base algum referencial que a gente criou na infância, muito provavelmente, né? A psicanálise vai dizer que a personalidade se forma nos 5 primeiros anos de vida. E aí você tem, se você pensar no que eles chamam de superego, que seria a faceta moral da personalidade, se você pensar que aquilo que você reputa que é o acertado, o que é o certo, aquilo que você reputa que é o errado, vem dessa infância, quer dizer, vem desses seus primeiros 5 anos de idade, por exemplo, você começa a perceber e a entender a sua enorme dificuldade em alterar a sua forma de enxergar a vida, a sua enorme dificuldade em alterar sua maneira de atuação ante as situações da vida, o seu comportamento. Portanto, o que é preciso para alterar o nosso comportamento? Mais do que nunca, me parece que é uma mudança de referencial. Você vai dizer, os franceses são
têm esse comportamento porque numa França pós-revolução eles foram obrigados a assumir esse comportamento, senão eles teriam que pagar mais impostos. E isso desenvolveu uma cultura. É como aquele sujeito que nunca estudou e por uma situação da vida foi obrigado a estudar, porque ou ele estudava e passava naquilo, ou ele não mudava de vida. E aí ele desenvolve o gosto por estudar e passa a estudar a vida toda. Por quê? Porque ele se viu submetido a uma situação que exigiu uma mudança de postura. E essa mudança de postura criou um novo referencial sobre o que é bom e o que é ruim para aquela pessoa. O que eu quero trazer, como nossas conversas são de 10 minutos, né? São bem rápidas. Quem sabe um dia a gente para e faz uma conversa de 1 hora aí, inclusive presencialmente, quem sabe. Mas a ideia que eu quero que você traga aí é que você talvez esteja enfrentando um problema porque você tem um referencial equivocado que você traz, às vezes, desde a infância. É aquela história do sujeito que não quer viver como os pais, que não quer ter a vida dos pais, mas tem os mesmos referenciais dos pais e atua como os pais atuavam a vida toda. E aí acaba tendo o mesmo estilo. Os tempos mudam, mas essencialmente a pessoa é a mesma. Estilos de pessoa acabam sendo os mesmos. O convite que eu faço para você nesse começo da semana é que você mude referenciais e crie referenciais mais altos para sua pessoa. Isso vai ter uma implicação significativa no seu estilo de vida. Se você mudar o seu referencial, se você mudar a forma como você vê, principalmente às vezes a pessoa que você usa como referencial, quem é o seu exemplo naquela área. Se você muda o referencial sem idealizar pessoas, porque as pessoas todas elas têm erros, mas se você mudar o seu referencial, dizer assim, eu vou querer ter esse padrão, essa forma de ver, essa pessoa vai ser um exemplo para mim, esse tipo de comportamento, assim como eles pensam. Eu conversava com uma professora de inglês, ela dizia o seguinte, que os alunos que ela tem de origem japonesa direto, tem uma disciplina que é impressionante, que destoa muito dos demais alunos da mesma sala. E por que isso? Porque o referencial do que é certo, do que é correto para eles é diferente do referencial do outro. Então, o que eu sugiro a você? Que você mude o seu referencial. E isso vai fazer muita diferença na sua vida. É claro que Cristo é o primeiro referencial de tudo, mas eu digo assim, no plano secular, você mudar o seu referencial. A sua dificuldade maior de mudança de comportamento, já que sua personalidade se forma nos primeiros 5 anos de vida, é que você já tem referenciais muito arraigados e isso vai demandar um tempo para que você possa alterar os seus referenciais, mas altere os seus referenciais e isso, sem sombra de dúvidas, vai produzir progresso. A mudança significativa vem sim com essa mudança de paradigma. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. É basicamente isso. Vamos ver se depois a gente marca alguma coisa presencial, ou em Brasília, ou em São Paulo. Tá certo, gente? Ou no Rio, um dos 3 serve, porque eu acho que é onde tem mais gente. Quem sabe a gente faz uma enquete e descobre onde tem mais gente e marca um almoço, um café da manhã no Rio, São Paulo ou em Brasília. Tá certo? Bom, então tá bom. Gente, uma boa noite para vocês aí. E eu vou fazer o seguinte... Não, depois a gente vai marcar um dia para descobrir a cidade. Vou pensar numa forma da gente marcar um café da manhã. Seria em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ou em outra cidade, sei lá, quem sabe a gente tem uma surpresa aí. Eu vou colocar uma foto sem sentido aí, que só vocês vão entender, e aí vocês coloquem a cidade, e aí a gente descobre onde tem mais gente, para a gente poder
fazer um café da manhã e um bate-papo. Tá certo? Pode ser assim? Vou colocar agora lá no Instagram e aí vocês colocam. Tá certo? Beijo, gente. Tchau, tchau e uma boa noite.